Olá pessoal, bom dia ou boa tarde, depende do horário que você vai assistir. Espero que vocês estejam todos muito bem, curtindo a quarentena, né, na medida do possível, estudando bastante. Então, que é o Pro Mateus, e nós vamos para mais uma aula aí gravada com muito carinho e vamos dar continuidade ao conteúdo que nós paramos na aula passada. Na aula passada nós falamos, né, um pouquinho sobre personagens, sobre construção de rostos e tal, e sobre um pouco de desenho de observação. E hoje nós vamos falar exclusivamente sobre como construir um rosto. Antes de mais nada, quando nós estamos falando de desenho, nós estamos falando que não existem regras, não existe uma receita mágica, não é como se você fizesse um bolo, que você tem que colocar 2 xícaras de farinha, 2 não sei o que, não é. O desenho, ele é algo tão imaginário, ele é algo tão fácil de fazer, ele é algo tão particular que não existe um padrão, não existe um único jeito de desenhar. A gente pode te passar aqui algumas regras, um norte, te dar uma orientação, começa por aqui e tal, mas cada desenho ele vai ter o perfil dos desenhistas, que é você. Como, por exemplo, quer dar aqui um exemplo prático? O Pro tem uma letra, eu escrevo a letra de uma forma, e cada um de vocês e seus amigos escreve com um tipo de letra. Nós temos o padrão, que foi o que nós aprendemos da nossa professora, mas nós temos um tipo de letra X, cada um tem o formato da sua letra. E do mesmo jeito que você tem um formato de letra, existe também um formato de desenho. Então você pode e deve ser muito pessoal no seu desenho, você pode desenhar do seu jeito que não está errado. Então, a gente tem algum norte, né? A gente tem algumas orientações para passar para vocês, mas sempre o desenho é com vocês. Principalmente o cartoon, que foi o desenho que o Pro quis começar a falar, que nós falamos sobre o cartoon. Lembra o desenho animado? O que é um desenho animado? O nome já diz, ele é um desenho divertido, ele é um desenho criativo, ele é um desenho que você vai colocar a sua essência, colocar quem você é nele. Se, sei lá, se for o Henrique que vai desenhar, então o Henrique vai colocar um pouco do Henrique no desenho, entendeu? Se for o Paulinho que vai fazer, o Paulinho vai colocar um pouco dele no desenho. Se for a Samantha que vai fazer, ela vai colocar um pouco dela nesse desenho. E assim, todos os desenhistas, se for a Isabela, se for o Thomas, se for qualquer um, se for o Heitor, qualquer um dos desenhistas que forem desenhar, você vai colocar quem você é dentro do seu desenho. Então não tem um padrão. Então hoje nós vamos falar sobre o corpo. Aliás, antes disso, quando a gente está falando sobre cartoon, sobre desenho animado, como o Pro já disse, não tem uma regra definitiva, não tem um limite. Então você pode criar o corpo do seu desenho, que hoje nós vamos falar sobre o corpo. A gente vai tirar a cabeça e nós vamos falar do corpo para baixo. Pro, como que é a finura? Qual que é a finura do braço certa para fazer? Meu desenho ele tem que ter 5 dedos, a mão do meu desenho, ou ele pode ter 3, ou ele pode ter um dedo e uma luva, ou ele pode ter 6 dedos. Como pode ser? Ele pode ter 3 braços, ele pode ter os braços longos até os pés, ele pode ter um pé só, a perna dele tem que ser muito grossa, não entendo, tem que ter peitoral, não tem que ter peitoral. Então sobre isso que nós vamos falar. E eu vou trazer aqui alguns desenhos que o corpo deles é fora do padrão. São desenhos assim malucos que você fala, meu Deus, imagina se fosse isso na vida real, que loucura. Não dá. Então, é sobre nessa parte criativa que nós vamos trabalhar os desenhos, e eu vou fazer com vocês alguns desenhos de observação, de desenhos reais que já existem. Depois eu vou passar algum desafio para que você crie alguns desenhos de formas geométricas ou de qualquer outra forma que você queira fazer que saia do padrão. Então hoje nós vamos falar sobre desenho animados. Separa aí então folha sulfite, lápis e canetinha. Como na aula passada eu fiz com lápis, hoje essa aula eu vou fazer com canetinha, mas eu vou pedir para que vocês façam sempre com lápis. Eu vou fazer com canetinha por conta de visualização, porque alguns alunos falaram comigo que não conseguiram visualizar direito o conteúdo da aula passada porque eu fiz com lápis. E como a gente está aqui, né, eu não tenho lousa, não tenho nada disso pra gente treinar, eu não tô vendo o trabalho de vocês, eu preciso fazer de um jeito que vocês entendam, tá bom? Então peguem o material, dá a pausa no vídeo e a gente continua daqui a pouquinho, tá? Vamos lá, pessoal. Então, hoje vocês vão precisar de um lápis apenas, borracha e a canetinha. Hoje, para essa aula, eu vou usar bastante a canetinha, por conta de visualização apenas, mas façam tudo de lápis, tá? Eu escolhi alguns personagens que nós vamos fazer para trabalhar o desenho de observação. Porque o desenho de observação ele vai te dar um norte de como você faz o personagem e como você trabalha a sua mão
para que o seu desenho saia proporcional, não saia com a cabeça desse tamanho e o corpo assim, ou a cabeçona e o corpinho. Nós vamos começar com a Peppa Pig. Eu vou trazer ela aqui para vocês verem no meu note. Então aqui a Peppa Pig. Nós vamos fazer esse desenho, tá? Vou colocar o note aqui em pezinho, para que a gente vá trabalhando o desenho de observação. A cabeça da Peppa Pig, ela é... Ah, lembra, gente? Desenha sempre leve, muito leve o seu traço. E depois, quando você perceber, se for olhando que o seu desenho tá do jeito que você quer, aí você vai deixando ele escuro, tá? Porque quando você faz ele leve, fica mais fácil para você apagar. Então ela tem aqui essa parte meio arredondada. A gente vai descendo, ó, e faz a cabeça da Peppa Pig. Terminou a cabeça, ela tem dessa forma bem louca aqui o focinho dela. Então, terminei o focinho da Peppa Pig. Pontinho, pontinho. Olho, olho. Bolinha, bolinha. A bochecha rosada. O sorriso. A orelha. E o corpo dela, ó, é apenas como se fosse um U. Fechado. O pezinho. E a mãozinha. Com 3 dedos, ó. Você percebe que não tem um padrão a ser seguido. Eu vou contornar aqui de lápis, de canetinha, só para vocês sentirem melhor o que eu tô querendo dizer. Ó, sempre observem muito bem o desenho e só contornem ele, só faz ele escurinho depois que você entendeu e que você observa o desenho para se ele tá do jeitinho que você queria. Se ele está do jeitinho que você quer, aí sim. Senão você vai apagando e vai arrumando. Por isso que é muito importante você pesar a sua mão para fazer o desenho com um traço bem leve. Depois da Peppa Pig, vou fazer para vocês ao lado o Olaf. O Olaf ele é muito facinho de fazer também. Vamos pensar na cabeça do Olaf. Ó, a cabeça do Olaf, diferente da cabeça da Peppa Pig, ela é uma cabeça, ó, ela sobe, desce, sobe, e depois ela tem essa parte mais perfeitinha aqui em cima. O corpo dele, ó, é uma bola, parece um cupcake. E fechou, sem ser arredondado embaixo, algo mais arredondado dos lados, um pouco maior, ó, a diferença. O pezinho, e a mãozinha dele é um galho, e a outra mãozinha dele é um outro galho. Ele tem uma bocona bem grande, ó. A boca do Olaf é exageradamente grande, por isso que a gente chama de desenho animado, de cartoon, de animação, porque ele não tem um padrão. O nariz dele é pontudo, porque é aquela cenoura, um olhão, a bola do olho, e aqui ele tem uma parte mais escura, ó, em cima do olho dele, a sobrancelha, e ele tem uns grãozinhos em cima. Eu fiz aqui um pouco mais escuro, mas você vai fazendo bem levinho, e quando você tiver certeza do que você fez, aí sim você deixa o lápis mais escuro. O desenho, ele é puramente repetição. Quanto mais você repetir, mais você vai conseguir fazer. Então você precisa trabalhar a repetição. Ó, que legal. Lembra que não tá perfeito, porque eu tô fazendo com pressa, né, gente? Se eu fizesse com mais devagar, aí poderia ficar melhor. Ó. Eu tô fazendo só com canetinha para melhorar a visualização, tá? Porque alguns alunos não conseguiram enxergar muito na aula passada. É muito bom vocês me darem esse feedback, que aí eu consigo preparar as próximas aulas de acordo com o que vocês falarem. Olha que legal que ficou o Olaf. Então, é bem interessante. Aqui eu tenho que pintar, né? Pôr aqui a linguinha dele. Pintar aqui dentro, ó. É muito interessante que a gente trabalhe sempre o desenho de observação para que o desenho fique do tamanho que você queira, para que ele não fique com a cabeçona e que o seu personagem fique dessa forma. Olha, bem legal. Eu tenho aqui o Bob Esponja, mas como eu fiz o Bob Esponja na aula passada, eu vou pular o Bob Esponja, que eu lembrei agora. Eu coloquei aqui o Darwin também,
Deixa eu mostrar o Darwin pra vocês. Do mundo de Gumball. O Darwin ele tem um corpinho também bem interessante, ó. Ele tem algo reto, sobe e depois mais uma ondinha lá em cima. Depois voltou e como se fosse a bochecha. O braço dele é uma meleca assim, ó, é um S de cobrinha. E as pernas dele retas. Vocês perceberam que quando a gente fala de animação, não existe um padrão. Você pode fazer ela do seu jeito. Então, isso que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, é o desenho animado, ó. Ele tem 2 olhões simples e redondos, ó, olhando para a mesma direção. Os cílios, uma sobrancelha e uma boca bem exageradamente grande. Então a gente vai começar a contornar. Olha que simples fazer o Darwin. Então eu peguei personagens que são fáceis de fazer para que vocês comecem a treinar a observação de vocês. Pode ser que no começo você fique um pouquinho triste ou um pouco chateado porque não está ficando do jeito que você quer. Mas é muito importante que você ainda persista nos desenhos de vocês. Porque é só com a persistência que você vai conseguir chegar onde você quer. Então eu separei aqui mais alguns desenhos que nós vamos fazer juntos, tá bom? Separei aqui também para vocês o Finn, aqui ó, não sei se dá para enxergar bem, do Hora de Aventura. O Finn também é extremamente fácil de fazer, ó, porque o Finn, ele tem o corpo inteiro dele é uma reta até a hora da cabeça e tem a touquinha dele, ó. Você vai até lá embaixo no Finn, divide pela cabeça, ó, a cabeça do Finn, é só um olhinho, a boca e outro olhinho. O tronco do Finn e a perna, ó, totalmente aberta. O Finn ele é bem engraçado de fazer, ó. E o tênis do Finn. A mochila e o braço dele, ó, de uma forma muito exagerada. Então é muito comum que você perceba que os personagens eles têm alguns exageros. Então é normal que o personagem você veja ele exagerado, ó. Terminei de fazer, passo a canetinha. Lembra, só passa a canetinha quando você sentir que ele já está do jeitinho que você quer. Tá com dúvida, apaga. Por isso que é importantíssimo você fazer o seu desenho no começo com o traço leve, tá bom? Faz ele com tracinho leve. Temos aqui o Finn. Olha, facinho de fazer o Finn, lembra? Tudo aqui, ó, esticadinho, esticadinho, um espaço no meio e essa construção dele reta. O Finn é bem fácil também de fazer. Separei para vocês também aqui esse cachorro amarelo que eu esqueci o nome também da Hora de Aventura. A gente vai fazer ele agora, tá? Então vamos lá. Mesmo esquema. A gente vai agora, lembra sempre de usar o Jake também, né? Minha assistente aqui me orientou, é o Jake. O Jake, ele é super fácil de fazer também. Ele tem um corpo, ó, quase como se fosse um pãozinho. Dentro desse pãozinho, a gente vai puxar a orelha, puxa aqui do outro fora a outra orelha dele, o olhão, puxa o focinho dele, ó. O bração dentro ainda do pãozinho, o outro braço, uma perna e outra perna. E ele tem aqui um rabinho pontudo. É isso, gente, não tem segredo. Vamos tentar agora contornar ele para ver como é que ficou, né? E eu confesso que esses aqui são personagens que eu nunca tentei desenhar também, né? Pode ser que não fiquem
Perfeitos. Ó, só contornar. Ó, terminamos de fazer. E agora eu vou fazer o último pra vocês. Vou fazer aqui a das meninas superpoderosas, tá? Também é muito tranquilo, ó. Vou fazer ela voando. Uma cabeça, lembra, ó, bem levinho, o mais levinho que você conseguir. Faz aqui um círculo grandão. Puxa aqui, ó, só uma retinha pra fazer ela voando. E o outro pezinho dela. Uma mãozinha aqui em cima, outra mãozinha embaixo. O cabelo, que eu vou fazer a lindinha. A franjinha da lindinha. O lacinho. Faça sempre devagar, tá, pessoal? Porque isso vai ajudar vocês. E aí o mesmo esquema, só contornar. Lembra que isso aqui é um desenho de observação. Quanto mais vocês fizerem, quanto mais vocês tentarem, quanto mais vocês errarem, mais vocês vão aprender. Ninguém aprendeu a desenhar do dia para a noite. Todo mundo treinou e treinou muito. Então, se vocês quiserem aprender a desenhar, ter esse controle com as mãos... Ó, ficou bem feinho esse aqui, mas... é o que deu no momento. Que eu errei aqui no olho dela. E como eu tô com canetinha, eu não consigo apagar. Então vai ter que ser desse jeitinho mesmo. E parece que é fácil, mas das minhas poderosas é difícil fazer, viu? E aqui nós temos a florzinha. Então, quando a gente vai falar de construção de corpo, olha só pra gente olhar esses tipos de corpos que nós fizemos. Os corpos eles são diferentes. A construção, você não precisa seguir um padrão, você pode fazer do seu jeito. É que muitas vezes nós vemos desenhos de heróis que eles mostram a musculatura, né? Mostram as mãos, as veias, não sei o que, mas não precisa. Quando a gente está falando de desenho animado, de cartoon, de animação, você pode criar o desenho do seu jeito. Então a sua lição de casa é: faça alguns de observação, tenta pegar os seus desenhos favoritos e repetir, até que ele fique de um jeito que você gosta. Daqui depois é só colorir, para que ele fique de um jeito bacana, que você gosta bastante. E depois de um tempo, você começa a criar os seus. Cria alguns dentro do jeito que você quiser. A própria pintura dele fica bem divertida, ó. Se você quiser, por exemplo, aqui o cachorro, que eu sempre esqueço o nome dele, é o Jake. Olha só, se a gente pintar o Jake. Aqui eu tô bem rapidinho, tá, pessoal? Só pro vídeo não ficar tão longo. Lembra aquela regra de pintura que o Pro falou? Começou de um jeito, vai sempre até o fim, tá? O fim, por exemplo, aqui ó, eu trouxe pra vocês. Deixa eu pintar o fim aqui, ó. O fim, a camisa dele é de uma cor. Olha a diferença quando o Pro tá pintando só de um lado. Ele depois untou assim, depois assim, depois assim. Olha só, esse pra esse. Então sempre que você começou uma pintura em uma direção, vai com ela até o fim, tá? Eu tô pintando sem muito capricho, só pra vocês verem como é que tá. Aqui eu tenho... Cadê? Ele tem um outro tipo de azul. Deixa eu pintar o short dele de outro tipo de azul. Saiu quase um roxinho, né? Aqui branco. E dos tons de pele. Deixa eu ver se eu acho o meu, que um dos tons de pele sumiu. Aí aqui, dos tonzinhos de pele que a gente usa. Das peles claras, né? Temos as peles escuras. E aí aqui, ó. Que bacana, né? Então é muito importante que quando você pense na construção dele, depois você pinte, porque a pintura do seu desenho, ela vai dar vida pro seu personagem. Olha que interessante que tá ficando
o desenho depois que ele começa a conhecer um pouco de cor. E lembra, respeita a direção que você está pintando o seu desenho. Isso vai ser fundamental para que a construção do seu desenho fique do jeito que você quer, tá bom? Nossa, agora que eu percebi, as meninas poderosas não têm nariz. Olha só, meu Deus. Nunca tinha notado. Ela o olho da lindinha é rosinha, né? Olha que diferença depois que você passa canetinha no seu desenho e pinta ele, não é? Ela tem um laço na cabeça vermelho. Então aqui é só para vocês terem um norte das pinturas que nós temos que fazer. Olha que interessante que vão ficar os desenhos de vocês, tá bom? Então, a gente vai começar agora a preparar para encerrar a aula. Vocês vão fazendo mais ou menos desse jeito, tá? E tentem ser fiéis nas cores que vocês forem fazer, tá? A não ser depois que vocês forem começar a criar os desenhos de vocês. Aí quando vocês criarem os desenhos de vocês, vocês façam, né, do jeito que vocês quiserem, então, na cor que vocês quiserem. Mas quando vocês forem fazer cópias, tentem pintar, tal, e desenhar de acordo com o que você viu, para que você depois veja no seu olho, com os seus olhos, se o desenho tá do jeitinho que você quis, né? O Olaf, ele é todo branco, então é só o narizinho dele mesmo que é laranja, e ele é todo laranja, né? Ele só tem aqui a sobrancelha preta. Vou passar aqui um lapisinho. Aqui, ó, a linguinha dele é rosa. Dentro da boca dele é um vermelhinho. E a estrutura do corpo dele é toda laranja. Então caprichem, pessoal. Não fiquem tristes ou chateados se agora no comecinho, na sua primeira tentativa, o desenho não fique como você quer, como você almejou. Mas lembra, é a rotina, é a construção do personagem, é você fazer ele todos os dias que vão te ajudar para que você chegue lá nos desenhos que você quer, tá bom? A gente vai encerrar a aula por aqui. Lembra que o desenho animado, ele não tem um jeito só de você construir o corpo dele. Você pode fazer ele de vários jeitos. Então o desenho de observação vai te ajudar a que você com os olhos entenda o que você está fazendo torto ou não, tá bom? É a repetição que vai te ajudar. A gente vai ficar por aqui. Obrigado por assistir essa aula e nos vemos na próxima.